E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre o aumento de preços da editora Panini Comics, que pegou muitos leitores de surpresa, né? Em janeiro agora de 2024, teremos reajuste principalmente nos mangás, mas que deve se estender inclusive para outras publicações da editora. O problema não está somente no aumento de preço, mas na forma que isso acontece. A Panini joga de supetão e leitor que se foda. Ok, a Panini, ela é uma empresa privada, não deve satisfação, mas a gente sabe que tem uma relação mais próxima de colecionismo. Então não é simplesmente um produto colocado no mercado onde várias e várias pessoas vão consumir. Não, já é algo nichado. Então a gente espera pelo menos um certo respeito e principalmente uma transparência por parte da editora em justificar o porquê que esse aumento está ocorrendo. Galera, se você olhar, o preço do dólar baixou, o preço da celulose baixou, e aqui eu agradeço um participante do grupo de promoções do Central HQs que mandou alguns links, tá, falando sobre a queda do preço da celulose. Então, como que se explica esse aumento? Porque é interessante, eu já falei isso em outras oportunidades, né? Quando o dólar aumenta, quando o preço do papel aumenta, olha, não tem como mais manter, né, esse preço, a gente precisa fazer os reajustes e tudo mais. Porém, quando baixa, quando você tem uma situação do papel mais tranquila, dos custos gráficos, aí não baixa o preço. Não baixa o preço, pelo contrário, aumenta-se. Então fica uma coisa que gera uma grande especulação, inclusive da minha parte, né, que está fazendo esse vídeo. Mas isso é culpa da Panini, porque se ela esclarece, se ela justifica, né, realmente por que ocorreram esses aumentos, aí a galera pelo menos pode ou discordar ou entender, né, o porquê que esses aumentos estão acontecendo. Lembrando que mangás é um tipo de publicação que você não coleciona só um título, você acaba, né, fazendo várias coleções. E aí, meus amigos, com esse preço, R$40, R$44, R$50 por um mangá, é algo que pesa muito no bolso. Eu gosto de outras editoras que trazem, né, explicações, são mais transparentes na hora de lidar com o leitor. A Panini já teve momentos de maior proximidade, né, com os leitores, com os colecionadores, mas é uma coisa meio sazonal, né? E também parece que depende do humor de quem está na Panini. Pô, vai lá, dá uma explicação, comente, né? Obviamente uma explicação coerente, não me vem com balela ou com coisas que você consegue verificar via Google, né? Com a baixa do dólar, a baixa dos custos do preço do papel para justificar esse aumento, né? E você percebe, o aumento, ele se dá em todos os títulos, né? Então fica difícil ali a Panini justificar, não, mas essa publicação ela aumentou de preço porque não está vendendo bem. Mas todos os títulos não estão vendendo bem, então eu sei que existe ali, né, uma certa paridade nos preços dos mangás, independente dos custos de direito, né, ou até da questão do número de páginas, desde que não varie muito, mantém-se ali um padrão de preço das publicações. Mas então vamos começar a individualizar melhor os materiais, cobrar mais caro daqueles que realmente não vendem e aqueles que vendem ser realmente um preço menor, até porque as tiragens são maiores. Então isso realmente acaba incomodando nós leitores, né, essa falta de tato da Panini em lidar com essas diversas situações de aumento, né, essa falta de transparência e uma questão que realmente entra em conflito com o preço do dólar, com o preço do papel, não tem exatamente uma justificativa cabível nesse caso. Mas o que vocês acham disso, galera? Qual a opinião de vocês? Esse aumento já era esperado? Vocês acham que está tudo ok? A forma também que a Panini lida, né, com esses anúncios, simplesmente falar, aumentou o preço, não temos nada para falar sobre isso. Vocês não acham que isso afasta até o leitor da editora, né, em vez de criar uma maior afinidade? Enfim, um adendo, galera, esse vídeo era para ter saído no sábado. Acontece que eu gravei antes daquela live de justificativa da Panini com relação a esse aumento de preços. Eu resolvi aguardar, assistir essa live, que na verdade não justificou exatamente o porquê desse aumento, né?
Então eu estou fazendo esse complemento aqui, né? Inclusive com algumas coisas que a Panini acabou pontuando nessa live aí, que na verdade eu particularmente não achei ela das mais satisfatórias. Então vamos lá, galera. A Panini fez lá uma amostra da estrutura da editora, a questão organizacional, tem bastante funcionário, para manter essa estrutura, né? É preciso fazer os reajustes e tudo mais. Acontece, galera, que nunca se publicou tantos mangás como na atualidade. E a maior parte desses mangás são justamente da editora Panini Comics. Se eventualmente a Panini quer justificar que os mangás já não estão vendendo tão bem, talvez é porque eles estejam competindo entre si. São muitas publicações sendo lançadas atualmente no Brasil. Por um lado, isso é ótimo, né? Você tem uma maior diversidade de títulos. Por outro lado, você pode ter títulos que estão competindo entre si. Então isso é realmente um grande problema. Será que a Panini faz um planejamento? Ela pensa nessa questão? Eu até falei sobre a questão da Mitos e aqueles títulos Bonelli italianos, né? Que estão ali correndo risco de cancelamentos e tal. E eu falo justamente isso. Você tem publicações que estão competindo entre si. Além disso, tem mais uma questão que eu gostaria de comentar com vocês, que eu esqueci de falar na primeira parte, que são aquelas promoções com preços excelentes que estão rolando lá no site da Panini e também lá no site da Amazon, mas aqui o foco vai ser a Panini Comics. Obviamente, isso é ótimo para nós, né? Você comprar o gibi muito mais barato e tudo mais, só que tem aquele outro lado da moeda. E aí eu vou dar o exemplo da publicação A Morte do Superman Omnibus, que tem um preço de capa de R$600. Até alguns dias atrás estava rolando uma promoção no site da Panini com esse material custando R$200, um terço do valor de capa. Vocês acham que a Panini está vendendo esse produto abaixo do valor de custo dele? Óbvio que não, meus amigos. Mesmo com esses R$200, ela está ganhando alguma coisa, obviamente com uma margem muito mais baixa. Então isso leva a gente a se questionar se esses preços já não estão sendo anunciados totalmente inflacionados. Veja só, galera, eu entendo que trata-se de uma empresa privada, ela vai colocar o preço que ela quiser. O meu ponto é que dá para ver que a margem de lucro aí, presta atenção, nós estamos falando de um produto que custa R$600, está sendo vendido a 200 e ainda assim está gerando, né, uma margem de lucro para a empresa. Agora nós estamos falando de R$400 de diferença, R$400 por encadernado. Será que se a editora baixasse um pouquinho só essa margem de lucro, não daria uma maior acessibilidade para o leitor? A galera não compraria um pouco mais? Porque agora a gente vive naquele mundo da enganação, né? Ah, o produto ele teve 20%, 30%, 40%. Ainda assim a editora está ganhando dinheiro, meus amigos, e não é pouco. Entendeu? Então eu acho uma justificativa muito vazia o que foi apresentada lá na live de sexta-feira. Eu realmente fico imaginando se isso vai colar para a galera. Eu entendo perfeitamente que a Panini tem os seus custos, né? Tem uma estrutura realmente muito grande, mas a própria editora, ela revela, né, a sua grande margem de lucro quando coloca um produto que custa R$600 com preço de capa e está vendendo ele a 200. Tudo bem, pode ser uma queima de estoque, né? Vendendo ali próximo do preço de custo que teve a publicação, mas ainda assim a editora ela não vai sair distribuindo de graça, né? Ela vai ter uma margem ainda que mínima. Então, isso leva realmente a gente a refletir bastante sobre esse caso. Eu acho que a Panini poderia muito bem, sim, né, manter o preço da publicação, até porque eu já falei da questão do dólar, do papel, que já não estão com preço tão elevados, ainda que venha também a justificativa, mas as gráficas não baixam os preços, mantém tudo como tal, até aumento e tal. Sempre tem esse papo. É um jogando a culpa no outro, né? Mas enfim, galera, o que vocês acham dessa questão? Vocês concordam, discordam? Vocês têm uma outra visão? Coloque aí nos comentários. Um abraço para todos vocês e fui!